A protagonista de hoje tem 20 anos de experiência em grandes empresas, é mestre em políticas públicas, tem MBA em gestão de sustentabilidade pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e é autora do livro Como Ser uma Liderança Inclusiva. Ela foi reconhecida como Women to Watch no ano passado, foi considerada uma das 50 mulheres de impacto na América Latina em 2022 pela Bloomberg Linea e por 4 vezes uma das 101 lideranças globais mais proeminentes de diversidade e inclusão pelo World HRD Congress. Eu estou falando de Liliane Rocha, CEO da Gestão Kairos, uma das principais consultorias especializadas em diversidade e sustentabilidade aqui no Brasil. Seja bem-vinda, Lili, vou te chamar de Lili, já é minha amiga, considero minha amiga. A minha primeira pergunta é sempre a mesma para todas vocês. Quem é Liliane Rocha? A pergunta de 1 milhão, né, Cris? Que você tenta, com a terapeuta, responder a vida inteira. Então, a resposta vai ser bem terapêutica, né? Inquieta, insatisfeita, esperançosa nesse processo de construção comigo mesma, dentro das grandes empresas brasileiras, tentando trazer com essas lideranças e esses executivos globais pautas que dizem respeito a valores humanos e a marco civilizatório que às vezes são tão consensados e às vezes não. Então é uma eterna construção e reconstrução de quem eu sou e de como eu faço esse diálogo. Você passou muitos anos em grandes empresas. Como é que foi essa jornada que você trilhou e o que te inspirou a abrir a Gestão Kairos? Quando eu entro na primeira empresa que eu trabalhei, meu grande impacto e a grande percepção primeira que eu tenho sobre diversidade e inclusão é a de diferença social. E ao longo dos 20 anos dessa carreira, 10 dentro das empresas e 10 na minha própria empresa, eu vou sempre tendo a oportunidade de questionar e revisar. Onde está pegando? Qual é a questão? Classismo ou racismo? Às vezes o racismo se sobrepõe ao classismo, às vezes o classismo se sobrepõe ao racismo, às vezes entram outras interfaces e intersecções como machismo, LGBTfobia. E ao longo dessa jornada e desse entendimento de como esse universo funciona dentro das grandes empresas, passando por segmento de mineração, finanças, varejo, eu começo a entender de novo que linguagem é essa que a gente precisa usar e que transformação é essa que a gente precisa fazer a ponto de abrir a Gestão Kairos, que agora está completando 10 anos. Então é sempre esse processo de construção. Você é uma mulher negra líder. Quais foram os grandes desafios que você passou aí ao longo da sua carreira para chegar nesse espaço que você ocupa hoje? Eu acho que primeiro entender que a minha competência e a minha qualificação não seriam a única métrica. Eu acho que esse foi o primeiro aprendizado difícil, porque eu achei que era. Eu também acreditei na meritocracia. E quando eu percebi que, por mais qualificada, inteligente, preparada que eu fosse, ainda assim alguma coisa estava acontecendo, então que por algum único ou 2 ou 3 fatores a meritocracia não me abraçava, é mulher, é negra, é de origem de baixa renda, a meritocracia ela já não te abraça. Nesse momento, eu começo a me repensar como executiva e, de novo, a repensar esses processos empresariais e a entender como que eu teria que gerar uma transformação em escala. Uma vez alguém me perguntou, mas você não acha que é muito egoísmo? Eu falei, olha, é egoísmo e altruísmo, porque para mim eu já resolvi. Eu quero resolver para outras pessoas. Então, é um pouco desse caminho que eu vou percorrendo nesse contexto das empresas e da Gestão Kairos. E você sentia nas empresas que chegava um determinado momento que você não ia subir mais? Que não tinha como alcançar um cargo acima? Sentia. Acho que quando eu percebo isso da meritocracia, tem um outro momento interessante que a gente tem uma fala que mulheres empoderadas como nós e as que estão assistindo, a gente fala muito, o lugar de mulher é onde ela quiser. E aí chegou um determinado momento que eu pensei, será que o meu lugar é onde eu quiser ou será que alguém já escolheu por mim? Será que já escolheram pelas mulheres? Porque eu olhava para a presidência das 500 maiores empresas brasileiras e não via mulheres. E quando eu comecei a estudar e entender os dados, eu comecei a perceber que, de fato, havia uma lacuna, né? Então, por exemplo, nas grandes empresas, 25% são mulheres na nível gerente e acima. Se a gente pegar os recortes, aumenta. Sim. Mas gerente, que é onde está a cadeira da tomada de decisão, 25%. Mulheres negras, 3%. Então, chega um momento que você começa a se questionar, tem uma barreira? Não tem. Como que eu vou lidar com essa barreira? Que instrumento que eu vou ter que utilizar
para que as pessoas percebam que essa ausência de mulheres não se deve exclusivamente a uma questão, de novo, de competência e de preparo, que há outros vieses inconscientes que estão embarreirando as mulheres e que também me embarreiravam. Tem uma pesquisa, um estudo que foi feito pelo Banco Mundial, que eles divulgaram no ano passado, que diz o seguinte, que se as disparidades de gênero no mercado de trabalho fossem eliminadas, se não houvesse disparidade de gênero, o produto interno bruto global aumentaria em mais de 20% na próxima década. Eu te confesso que esse número me impressionou muito. Então, eu queria entender, na sua opinião, por que o impacto seria tão grande e o que falta para isso acontecer? Que número importante que você traz. É impressionante esse Cris, número. Acho que toda vez que a gente vê esse número, assim, quando você fala esse número, você me impressiona. Eu fico, nossa, tudo isso, também, né? Eu falo com intensa. Intensa, que é pra gente ficar. Poxa, se a gente está falando que o produto interno bruto é de 100 trilhões, a gente está falando que de 20 trilhões, é isso, é um número muito grande. E aí a gente, logicamente, é obrigado a repensar por quê. A gente pode dar várias justificativas, né? Então, tem estudos, por exemplo, do Yunus, que fala da riqueza na base da pirâmide, que mostram que quando você investe na mulher, diferente de quando você investe no homem, nas comunidades analisadas, a mulher retorna para a comunidade. Ela retorna para a mãe, ela retorna para os irmãos, ela retorna para o filho. O homem vai um pouco mais para a história do self-made, a mulher vai para a história de como que eu movo essa comunidade junto comigo. Isso por si só já explica porque investir nas mulheres traz tanto resultado. Mas a gente pode falar também de um novo segmento e setor de compra sendo movimentado. A gente vê hoje 66% das decisões de compra no âmbito do lar está por conta das mulheres. Imagina essas mulheres com renda e como isso afetaria o mercado. E a gente está falando de tomada de decisão diferente no topo das empresas, no final das contas, né? Então, se a gente hoje tem empresas que são compostas no nível diretoria, no nível CEO, 80% por homens brancos, o que será que acontece com essa estrutura do topo quando a gente coloca a diversidade e reflete a demografia da sociedade brasileira? Faço para você essa pergunta. Bom, a gente tem a resposta pelo Banco Mundial, aumentaria em 20% em uma década o PIB mundial. Infelizmente, a gente está vendo um certo recuo de muitas empresas grandes, principalmente nos Estados Unidos, nessas políticas de diversidade. Por que isso está acontecendo? Esse recuo te preocupa? E você é uma especialista nisso, tem uma consultoria sobre isso. Você já sente esse movimento aqui no Brasil também? Tem um estudo que aponta que um grupo de diversidade, seja ele qual for, um grupo identitário, ele só faz diferença numa determinada posição quando ele chega a uma massa crítica de pelo menos 10%. O que isso quer dizer? Se você coloca lá somente uma mulher, eu já comentei isso com você, você muda a vida dessa mulher. Se você traz várias mulheres, você muda a empresa. Então, a gente pode falar que quando acontece a diversidade em proporcionalidade, representatividade de forma efetiva, a gente realmente gera mudança. A questão é, a gente ainda não chegou lá. Eu tenho falado isso muito para o empresariado que eu converso. Eu tenho falado, olha, sinaliza-se que a gente pode e deve parar de fazer diversidade porque a gente já chegou no ponto de equilíbrio. A prova de que a gente não chegou no ponto de equilíbrio, de proporcionalidade, de representatividade, é justamente o retrocesso que está acontecendo. Empresas que estão mais estruturadas em diversidade, com essa decisão sendo tomada por homens, mulheres, brancos, negros, héteros, LGBTs, pessoas com sem deficiência, pessoas de todas as faixas etárias, a gente vê que a diversidade está mais consistente e consolidada. Empresas que já não tinham avançado em diversidade, que tinham um token, exercitavam a lavagem da diversidade, que eu chamo de comunicar mais do que fazer, de forma simples, essas são as que estão retroagindo mais rápido. Esse movimento já chegou no Brasil, uma parte dele é notória e de conhecimento geral e uma parte eu acredito que não seja. Então, hoje é muito comum eu subir para uma palestra, a gente fala muito com as pessoas, né, Cris? E quando eu desço, alguém fala, olha, na minha empresa foi proibido usar a palavra diversidade. A gente não tem informação pública disso, que alguma empresa já proibiu o uso da palavra diversidade, mas nos bastidores a gente já tem. Então, é disso que a gente está falando. Uma empresa que proíbe o uso da palavra diversidade da porta para dentro, o uso da palavra ESG da porta para dentro, essa empresa com certeza também está cortando orçamento, equipe e plano de ação. Com certeza absoluta. A gente vê que muitas empresas até criam departamentos de diversidade. E isso aconteceu muito lá atrás, quando muito se falava dessa questão do ESG, só que não evoluem.
Por que isso acontece? Qual é a diferença de uma empresa que, de fato, avança nisso para uma outra que fica só ali na tendência? Acho que a empresa que avança, ela entende diversidade como gestão. Eu falo muito disso porque nós que trabalhamos em grandes empresas ao longo da nossa vida, a gente sabe que um bom plano de ação, com metas, indicadores de curto, médio e longo prazo, partilhando uma visão comum entre colaboradores, gera uma mudança. Quando a gente fala que diversidade e ESG são um tema do coração, eu acho que essa é a forma mais rápida que a gente tem de enfraquecer o tema. Porque se fosse questão de bom coração, a gente já teria resolvido há muitos anos. Então, quando a gente fala de gestão, então a gente fala de um diagnóstico, de um bom plano de ação, de investimento em orçamento pessoas, metas, indicadores de curto, médio e longo prazo, 1 ano, 3 anos e 5 anos, alinhados ao 5-year plan da empresa, a gente vê uma constância e uma consistência grande e expressiva. As empresas que eu acompanho que fizeram e fazem isso, conseguiram manter suas estratégias de diversidade, por exemplo, durante a pandemia. Teve empresa que durante a pandemia manteve 50% da meta de contratação de profissionais negros, enquanto em outras houve demissões em massa e principalmente de grupos de diversidade. A gente viu os indicadores de mulheres, por exemplo, retrocedendo muito. Sim. Então, gestão é fundamental. Ontem até a gente entrevistou uma executiva do LinkedIn que fala exatamente isso. Quando a economia desaquece, isso no mundo inteiro, as primeiras que sentem somos nós, as mulheres. Somos as mais prejudicadas. Você pode me dar algum exemplo concreto, um case de sucesso, um caso de sucesso da gestão Kairos que mostre o impacto positivo da diversidade e da inclusão nos negócios? A gente tem alguns casos que a gente tem acompanhado em setores diversos de beleza, de bebidas, de varejo, onde a gente vê esse aumento progressivo do percentual de mulheres, de negros, de pessoas com deficiência. Uma outra empresa que eu gosto muito de mencionar do setor de energia... Você pode falar os nomes. Pode falar os nomes? Não tem problema nenhum, sim. Então, a Medral Energia, por exemplo, do setor de energia, que vinha com um problema constante na contratação de pessoas com deficiência, ainda que tendo um CEO e uma líder de área muito engajados, quando a gente faz esse processo de diagnóstico, alinhamento, leva a alta liderança para esse olhar, a gente aumenta em 433% o percentual de pessoas com deficiência. Uau. Então, esse avanço que a gente vê e essa manutenção, a queda do turnover, porque fica sempre aquela questão, não tem mulher, não tem negro, não tem pessoa com deficiência, porque a gente contrata, mas tem turnover, as pessoas entram e saem. Em algumas empresas, troca-se até metade da empresa por ano. Então, esse caso da Medral Energia, quando a gente faz esse alinhamento e aumenta em 433% o percentual de pessoas com deficiência, consegue contratar a primeira pessoa trans, consegue contratar as primeiras lideranças de área LGBs, lésbicas, gays e bissexuais, consegue trazer a pauta das pessoas com mais de 50 anos e consegue trazer uma aceleração do percentual de pessoas negras, principalmente mulheres negras, aí a gente consegue ver essa mudança. Em quanto tempo ocorre? Normalmente, em 2 a 3 anos, a gente vê essa mudança. Esse outro caso que eu comentei, de que mesmo durante a pandemia, o percentual de negros manteve 50% da meta, é da Simrise, que foi um caso interessantíssimo, porque o turnover era muito baixo e era como se a gente não tivesse como trabalhar, então, diversidade nessa empresa, porque a gente não vai demitir homem branco para contratar mulher negra. Só que o que a gente começou a fazer? Trabalhar com terceiros e terceirizados. Então, quando a gente olha para terceiros, a gente lança programas junto com a Simrise que viram referências nos municípios ao redor. Então, esse tipo de trabalho que eu considero muito relevante. É sensacional. Nosso tempo já acabou, mas eu quero que você rapidamente dê assim, um conselho para uma mulher que esteja nos acompanhando aqui agora. Amanhã é o Dia da Mulher e que ela quer atingir um cargo mais alto de liderança na empresa onde ela trabalha ou empreendedorismo mesmo. Um conselho. O que ela tem que fazer? Acho que ela tem que ser mais ela mesma. É muito evidente quando a gente fala isso, né, Cris? Mas eu tenho notado que as mulheres que eu converso que estão neste lugar de liderança, às vezes eu até vou esperando que não seja assim, mas são sempre mulheres contundentes, genuínas, ágeis, com mente ágil e que muito provavelmente, embora a gente às vezes não tenha nem tempo de conversar sobre isso, ouviram muito não. E ouviram muito que aquela posição, aquele cargo não era para elas. Passaram muito por aquele momento que eu passei de será que alguém já decidiu por mim? E quando veio esse pensamento, será que alguém já decidiu por mim? A gente pegou e falou, não. Quem decide sou eu. Isso eu tenho, você tem, as mulheres na liderança têm e toda mulher que quer chegar na liderança precisa ter. Você é maravilhosa. Muito obrigada. Feliz dia amanhã. Feliz dia Muito amanhã. bom receber você.